Olá pessoal, bem-vindos ao Tendo a Pensar e a mais um episódio dessa série sobre redação para o Enem 2023. Hoje a gente vai falar um pouco de possíveis temas que possam ser escolhidos para redação no Enem de 2023 e também um pouco mais sobre a estrutura. Se vocês estão dando uma olhada aqui nos temas, estão vendo que todos eles têm alguma relação, se relacionam com alguma questão da atualidade brasileira. Pode não ser da atualidade factual, instantânea de hoje ou dos dias próximos à realização da prova, mas temas da atualidade. E aí temas da atualidade são temas que têm relação com o momento atual do Brasil. Alguns deles aqui talvez sejam um pouco mais atemporais, mas geralmente eles têm, né, como talvez a questão do acesso ao cinema, mas geralmente tem alguns que são mais que tem mais a ver com a realidade. E aí a gente já vai falar dos temas. Mas antes eu queria que vocês vissem aqui uma folha também, né? A folha de redação que vocês vão receber. Ela tem 30 linhas. Ela tem 30 linhas em que você vai poder escrever. Você vai ver que ela é numerada. Ela tem essa numeração, né, de 1 a 30. Em que você pode colocar título, isso é outra coisa, você pode colocar título e você pode não colocar título. Tem gente que coloca título, tem gente que não coloca título. Colocar título ou não colocar título não é determinante para a sua nota. Porém, eu acho que não é recomendável o título pela seguinte questão. Primeiro que ele ocupa uma linha. Você vai ter, não tem espaço, como você vê na folha, para você colocar um título, a não ser você usar a primeira linha. Logo, vão restar apenas 29. O ideal, você não precisa preencher as 30 linhas, mas é chegar nas 30 linhas. Porque você vai ver que vão ficar curtas essas 30 linhas. Vai parecer que é um infinito de espaço, uma infinitude de espaço, mas ela vai ficar bastante curta. Principalmente porque você vai receber também uma folha de rascunho antes, em que você vai poder rascunhar todos os seus argumentos, toda a sua redação, e depois você vai passar limpo, e quando você passar limpo, você provavelmente vai ter que cortar algumas coisas. Né? Porque 30 linhas é pouco para argumentação. E aqui eu já mostro rapidamente também, antes da gente entrar, aqui mais ou menos de uma forma simplista, porque como eu disse, assim, não é receita de bolo, isso aqui, esses nossos vídeos do Enem aqui são justamente contrários às receitas de bolo de internet, em que você tem que decorar repertórios ou decorar algumas questões como os famosos e temidos conectivos, né, que são nada mais que as conjunções que fazem parte de uma redação argumentativa. Você vai dividir essas 30 linhas em introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. Um parágrafo, vamos colocar assim, 4 parágrafos. 4 parágrafos, pode fazer 5? Pode. Deve? Não. Já que você tem que fazer um de introdução, necessariamente, um de conclusão, vai sobrar pouca linha para você fazer 2 parágrafos bem feitos. Então, 3, então, aí sim, só se você tivesse mais espaço. Você vai ver agora aqui na tela uma redação que, seguindo aquele exemplo, o exemplo anterior que eu dei, de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Como vocês estão vendo, uma caligrafia muito bonita, que a minha letra, ela é muito bonita. Então, eu vou deixar abaixo a redação que eu escrevi a respeito disso, a respeito desse tema. E vou sugerir que vocês também escrevam, já falei, vocês comentem. E finalmente vou falar, eu acho que eu termino o vídeo aqui falando uma coisa importante, e isso eu tenho insistido, e é por isso que eu acho muito importante insistir nesse ponto, que é o seguinte, é da leitura. A leitura, ela é fundamental para vocês formarem o famoso repertório sociocultural, que é avaliado dentro da competência 2, mas ela é essencial para vocês conhecerem os assuntos, os possíveis assuntos, formarem vocabulário. Então vocês vão formar vocabulário, vocês vão melhorar a escrita. E vocês vão também ficar por dentro de possíveis assuntos. Então, e quais são os tipos de leitura que vocês devem fazer, né? Como eu falei, os tipos de leitura essenciais: estar por dentro de notícias. Ler notícias
em primeiro lugar, ler notícias, ou seja, ler os acontecimentos, principalmente os grandes acontecimentos, né? Ou estar por dentro dos grandes acontecimentos, acontecimentos que não se resumem ao período de um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, ou dos grandes problemas, para evitar o uso da palavra problemática, que eu acho horrível, dos grandes problemas da sociedade brasileira contemporânea, que pode ser também da sociedade mundial, mas tem de ser da sociedade brasileira. Eu falo isso porque, por exemplo, um dos temas possíveis pode ser inteligência artificial. É um tema que é bastante presente hoje nas discussões, no noticiário. É um tema que não se restringe ao Brasil, é um tema mundial, mas é um tema que também tem a ver com a sociedade brasileira. E tem um outro tema que nunca deixa de ser atual no Brasil, que é esse aqui, né? Que é esse aqui da escravidão. E eu cito esse livro, na verdade, o da escravidão, do Laurentino Gomes, embora alguns historiadores ainda vejam com algum preconceito, que para mim é quase uma ingenuidade, talvez uma falta de maturidade, porque eu acho que talvez sejam historiadores mais jovens, porque é um jornalista, o Laurentino Gomes, né? Você viu que ele escreveu também esses outros livros aqui, 1808, 1822 e 1889, que eu também tenho aqui, não por acaso, que tratam também, já estou dando um monte de livro de referência para vocês lerem, fazendo uma propaganda do Laurentino Gomes. Mas eu digo que historiadores às vezes questionam porque ele é um jornalista, assim como eu, que escreve, diferente de mim, livros com bastante profundidade sobre acontecimentos históricos, né? Então, assim, são livros que se baseiam em trabalhos de historiadores, claro. Há muitos historiadores, ele cita, que já fizeram esse trabalho, então não é inédito o fato dele colocar a escravidão como a maior chaga da história do Brasil. Aí tem o Escravidão 2, que é um livro também muito bom, também já lido por este que vos fala, que trata de um outro episódio também cronológico, né? Ali ele vai até Zumbi dos Palmares. Esse aqui é da Corrida do Ouro, em Minas Gerais, né? Durante o ciclo do ouro, até a chegada da corte de Dom João VI ao Brasil. Né? Lembra Dom João VI? Aí Dom João VI é legal porque uma coisa se conecta à outra, né? Porque o Laurentino, ele também fala aqui, e tem vários outros livros, não é só esse que fala de 1808. 1808 é uma data marcante na história do Brasil, porque vieram... bom, depois a gente fala mais de história, aqui em outro episódio de história que também vai ter no canal, e também de atualidades, tá? E aí, finalmente, esse, que é o que eu tô lendo agora, tardiamente, porque já foi lançado há algum tempo, que é a Escravidão Volume 3. Então, assim, o Escravidão 3, ele trata do período mais recente, digamos, né? Então, ele vai falar dos abolicionistas, e esse é um capítulo interessantíssimo, não é nem um capítulo, é mais, ele vai falar sobre como os escravos, sobre como Dom Pedro II, de certa forma, era a favor da abolição da escravatura, mas ele não tinha... Mas, na verdade, o império dependia dos escravos. Então, ele conta toda a maneira como ocorreu a escravidão. E ele mesmo, o Laurentino, faz comentários, comenta no início, na introdução do livro, a própria mudança de perspectiva dele ao longo dos anos em que ele escreveu essa trilogia. E a gente continua na sequência, nas próximas aulas, acompanhando aqui a redação, acompanhando aqui essas aulas de redação para o Enem 2023.